Olá, sou Fábio Dantas e vou falar agora sobre projeção astral, que é um fenômeno natural de nosso desprendimento espiritual temporário para fora do corpo físico quando este se encontra em repouso, ou seja, o nosso corpo está em repouso, mas nós estamos trabalhando o tempo todo porque nós somos espíritos, nós não paramos. E é também conhecido como projeção astral, projeção da consciência, viagem astral, desdobramento, catalepsia, emancipação da alma, viagem espiritual. São várias as formas de interpretação, mas muitas pessoas elas têm isso e não sabem. Vou falar daqui a pouco alguns sintomas e você vai se identificar com o que eu estou falando. Existe uma ciência chamada projeciologia, que é aquela que estuda as saídas de fora do corpo. Essas saídas de fora do corpo que pode ser inconsciente ou consciente. Muitas vezes nós achamos que é sonho, mas não é sonho. Nós estamos aqui no planeta Terra e muitas coisas acontecem e nós precisamos saber. De forma básica, eu vou falar agora sobre o corpo físico, que é esse que serve de manifestação para os pensamentos, desejos e emoções. Esse corpo aqui que vocês estão vendo é o corpo físico. Existe o duplo etérico, que é uma cópia fiel do nosso corpo físico, que é denso, nosso corpo físico é mais denso. E esse duplo etérico, ele é um pouco mais sutil, ele fica geralmente do lado aqui do corpo físico. E existe também o corpo astral, que é o chamado perispírito ou psicossoma. Ele é formado pela matéria do plano astral. Ele serve de ligação entre o duplo etérico e o corpo mental. E por fim, eu vou falar do corpo mental, que ele geralmente é sem forma. Ele ultrapassa os corpos astral e físico e ele constitui o agente de pensamento e da mente. Nele se manifestam os pensamentos. É bem interessante. Então, vocês precisam entender um pouco desses conceitos para saber o que eu vou falar da projeção astral. Muitos já devem ter ouvido falar também do cordão de prata. Esse cordão de prata que muitas pessoas estudam na espiritualidade, que é uma ligação energética espiritual entre o corpo astral, espiritual, e o nosso duplo etérico, que eu falei anteriormente. É um conjunto de filamentos energéticos e espirituais que se agregam e formam visualmente um único cordão que nos traz de volta para o corpo. Por isso que na projeção astral, desdobramento, quando a gente dorme, o físico fica dormindo e fica ali guardado na cama e o espiritual ele sai, faz a viagem astral e vocês podem notar que em alguns desenhos que vocês veem que tem um fio de prata ligando e puxa de volta. Por isso que você não morre quando está tendo desdobramento, uma projeção astral, apesar do sintoma ser de morte. Então é impossível romper esse cordão de prata numa projeção astral. Vocês não precisam ter medo. Quais são os sintomas da projeção? Estado vibracional, sabe aquela vibração que percorre o corpo antes da projeção? É como um zumbido, um ruído estridente no seu ouvido. Você vai sentindo tremores. Então o seu corpo começa a tremer. Você está naquele soninho ali, está começando o seu processo de projeção. Aquela sensação de falsa queda, quando você está dormindo e parece que está caindo. Então, isso daí também é um sintoma projetivo. Então, acontece entre o sono e a vigília, que é aquele cochilo que você acha que está caindo. Nesse momento, nós acordamos com um movimento brusco. Aqui já existe uma soltura entre o corpo físico e o corpo astral. E também outro sintoma é a catalepsia projetiva que eu falei, é quando nós acordamos, inclusive acontece muito comigo, eu acordo e não consigo me mexer. Você já sentiu isso? Você quer mexer o dedo, você não consegue, você tem a sensação que está suando, o coração acelera, você pensa que está morto, você quer gritar, você começa a chamar o seu anjo da guarda, você começa a rezar, mas isso faz parte do processo. Não se preocupe, você não vai morrer. Isso daí faz parte da projeção astral. E a sensação de estar inflado, nesse caso aí ocorre um dilatamento do campo energético. Você começa a ver sua aura expandida, você fica inchado, 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 mas não se preocupe também que você não vai explodir, certo, gente? É tudo muito natural, tudo muito tranquilo. E o que fazer quando a gente sente essa reação? A dica que eu dou é mantenha a calma,
Porque se você ficar assustado, não vai conseguir a projeção astral. E veja, a projeção astral é uma das experiências mais fantásticas que existe. Na projeção astral, você vai para as bibliotecas espirituais, você faz encontros com pessoas que já se foram, inclusive da sua família, seus antepassados, e você volta até às vezes lembrando, você tem até ensinamentos muito profundos com seus mentores, com seus mestres. Então, mantenha calma, respire. Uma dica que eu dou é, na hora você vai respirar, lembre do que eu estou falando, respire bem profundamente, você vai respirando e não se preocupe, porque basta você tentar mexer um dedo que você já interrompe o processo e volta com aquele coração acelerado, sabe? Com aquela coisa assim, parecendo que aconteceu uma coisa ruim mesmo. Existem graus de consciência durante a projeção. Vamos supor que você já conseguiu entrar na projeção, não mexeu o dedo, respirou, falou o que eu disse e vai ter uma sensação agora maravilhosa, um grande ensinamento. O que você vai receber do outro lado? Existe a projeção consciente. O que é a projeção consciente? É a saída do corpo de forma lúcida. Quando nós já temos a capacidade, um treinamento, nós conseguimos fazer isso. Durante o transcorrer de toda a experiência, nós sabemos onde estamos, nós conseguimos inclusive ver o nosso corpo ali deitado. Quando nós levantamos, às vezes flutuando, nós sabemos que o nosso corpo está ali, estamos dormindo e saímos, mas com a sensação de que vamos voltar. É fantástico, né? Quando é consciente. Existe também a projeção semiconsciente, que é a saída do corpo em um estado de consciência errática. O que é errática? Vem da erraticidade. Muitas vezes nosso cérebro barra parte de lembranças astrais e parece que foi sonho, sabe? Quando você volta, tem flashes e durante o dia você vai lembrando. E, por fim, a projeção inconsciente, que é aquela totalmente inconsciente, você sofre influências variadas e não consegue lembrar de nada. Acorda com aquela sensação de cansaço, parece que você lutou, né, foi para uma arena, lutou a noite toda, mas é porque você está inconsciente, mas vivenciou também do mesmo jeito uma projeção astral. Algumas pessoas relatam experiências quase morte, né? Que é a EQM, que inclusive elas lembram que vão para situações, saem do corpo, veem as cirurgias que são feitas. É muito assemelhado à viagem astral, mas nesse caso a alma do indivíduo está quase deixando o corpo definitivamente, quase cortando aquele cordão. É diferente. A experiência quase morte não é projeção astral, é como se fosse, porque a alma está com um pé no mundo material e um pé no mundo espiritual. Na projeção astral, não. Você não está com um pé no outro lado quase indo. Por isso que você tem medo, porque vê falar muito de projeção, vê falar muito de experiência quase morte e acha que vai ter esse problema. E é importante também acrescentar que a projeção astral ela pode ser assistida. De que forma? Por seus mentores. Você, durante a projeção astral, você é condicionado, levado por eles para as colônias espirituais, para trabalhar nas bibliotecas, fazer cursos, inclusive, e você volta com a mente mais expandida, com esse aprendizado para seu dia a dia, você utilizar esses ensinamentos. E esse foi nosso tema Projeção Astral. Mais informações no nosso site fabiodantasterapeuta.com.br e no meu canal do YouTube Fábio Dantas e no Facebook também fanpage Fábio Dantas. Espero vocês.